E nós vamos dar sequência à série de exposições que estamos fazendo em Gênesis, entendendo um pouquinho a respeito do princípio, essa série que tem esse nome, No Princípio. E nós começamos domingo passado, vendo a respeito da criação de Deus, de que Moisés, ao escrever esses livros, ele nos informa e informava para aquele povo, daqui a pouco eu conto um pouco melhor essa história, de que existe um Deus soberano, grande, poderoso, e um Deus que se relaciona com o seu povo. E aí ele diz então que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele continua então mostrando quais foram as coisas que Deus criou, até chegar no momento muito especial de toda essa criação, que são os sexto e sétimo dias. Por isso que eu te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vamos ler até o versículo 3 do capítulo 2. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque através desse texto nós podemos encontrar o nosso propósito. Nós podemos encontrar o porquê e para que nós existimos, por que nós somos feitos, por que nós estamos aqui. E nos ajude, ó Pai, a encontrar a nossa identidade, a nossa razão, a nossa finalidade em Ti, para a Tua glória. Nós oramos assim, ó Deus, em mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Imagine um martelo. O martelo foi feito para bater em prego, certo? E se um martelo não for usado, apesar de ser esse o propósito dele, foi feito para isso, e se ele nunca for usado, ficar lá na caixa de ferramenta, ele não vai fazer diferença para ele, certo? Nenhuma, ele não vai achar ruim. Mas agora imagine que exista um martelo que tenha alma. Esse martelo agora ele consegue pensar. E ele ficou muito tempo dentro de uma caixa, parado, ele já estava ficando meio chateado com isso. Falei, poxa vida, mas eu estou aqui parado, não acontece nada. Até que um belo dia, alguém resolve pegar esse martelo. E ele vai pegar o martelo e ele começa a quebrar uns galhos. Ele vai lá nos galhos e começa a quebrar, porque ele tem um fogão de lenha, ele queria quebrar uns galhos para colocar no fogão de lenha. E esse martelo ficou muito feliz. Eu falei, rapaz, agora sim, alguém me empunhou aqui, está me usando, eu estou sendo muito eficaz, quebrou uns galhos aqui. Mas no final desse dia o martelo não estava contente. Ele falou, poxa vida, eu acho que eu posso mais. Foi tão bom, esse dia foi tão legal, mas vamos ver o que veio pela frente. Então no outro dia, passou esse próximo dia, o dono desse martelo pega novamente, ele todo animado, e ele vai ali e começa a consertar uma lata que estava estragada, ele começa a quebrar umas pedras, e ele faz um monte de serviço, e esse martelo no final do dia, ele está extasiado. Eu falei, gente, agora sim, agora eu fui muito útil, está acontecendo uma coisa assim, gente, impressionante. Mas ele parou, falou, gente, mas acho que está faltando alguma coisa ainda. Eu não sei, parece que tem alguma coisa aqui que não né, eu quero continuar. Até que no outro dia, esse dono pega esse martelo, de novo, ele já animado, e bate num prego.
Agora uma luz radiante toma conta da alma desse martelo, e agora ele diz: agora sim, eu encontrei sentido e razão para toda a minha existência. E quando a gente fala a respeito de propósito e razão, nós estamos falando exatamente a respeito disso. É alcançar algo, algum desígnio, um objetivo, uma finalidade. Só que muito mais do que martelo, muito mais do que a gente saber utilidade de uma ferramenta, é a gente saber o nosso propósito. É a gente saber para que nós fomos feitos. Por que afinal de contas a gente está tão em busca de tantas coisas, e parece que a gente chega no final do dia e fala: poxa, eu acho que tem algo mais. Por mais que esteja sendo boa a caminhada, eu paro lá na noite, ou você para na noite lá no seu travesseiro e diz: eu acho que tem algo mais. Eu acho que tem algo ainda que vem para preencher o meu coração. E o interessante de toda essa história que nós lemos é que Deus, através da vida de Moisés, que escreveu esse livro, ele vem já mostrar no início de toda essa palavra, de toda essa conversa, de toda a revelação de Deus, já no comecinho, ele vem mostrar qual que é o nosso propósito. Para que a gente foi criado? Qual que é, afinal de contas, a nossa finalidade nessa existência? Eu não sei se você está pensando, gente, mas ele deve ter tomado alguma coisa hoje, né? Vem aqui para começar a filosofar essas coisas, né? Qual que é a minha existência? Para que eu sirvo? Mas você vai entender que diante desse texto, e diante de quem Deus é, se a gente não entende qual é a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa finalidade, nada nessa vida vai fazer sentido para nós. E eu vou te mostrar isso nessa noite. Ou o contrário, o que eu quero te mostrar é que quando você descobre afinal qual que é a sua finalidade, para que você foi feito, agora tudo passa a fazer sentido. Independente do que esteja acontecendo, tudo passa a fazer sentido. E então, é para isso que Gênesis também foi escrito. Quando Deus chamou Moisés para retirar um povo que estava escravo no Egito, eu quero te relembrar essa história, se você estava aqui na semana passada, mas eu quero te contar essa história também hoje, que Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o seu povo que estava em escravidão já há cerca de 400 anos, um pouco mais, cerca de 400 anos escravo na terra do Egito. Deus então levanta esse homem, Moisés, fala: Moisés, vai lá, fala com o faraó. É onde vem o contexto das 10 pragas, vem um contexto de toda a história. Eles são libertos, o mar vermelho abre, a pedra da água, aconteceram um monte de coisa diante desse povo, mas tudo isso, para que aquele povo tivesse noção exata de quem é o Deus de Israel, quem é o Deus que eles serviam. Porque pensa bem, 430 anos, e esse povo já não estava vivendo lá, que é conhecido como Matusalém, que viveu 900 não sei quantos anos, gente que viveu 800 anos, já estava vivendo pouquinho. Então quando a gente fala sobre 400 anos, gerações já estavam passando, e eles não tinham quem pregasse a respeito desse Deus. Então Moisés, um pouco antes desse povo entrar, na verdade passou todo esse povo, né? Por causa de uma desobediência de Moisés, ele não entrou na terra prometida, nem ele e nem toda aquela geração que estava com ele. Mas diante da terra ele começa a escrever algumas coisas, escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, para mostrar exatamente quem é o Deus de Israel que aquele povo precisava servir. Então é nesse contexto que Moisés começa a escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi o que nós vimos na semana passada, porque ele estava mostrando para aquele povo que existe um Deus verdadeiro, um Deus único, que é criador de todas as coisas, poderoso, que pelo poder da sua palavra cria as coisas. Esse é o Deus desse povo, o Deus que libertou esse povo do Egito, um Deus que transforma a água em sangue, um Deus que manda chuva de gafanhotos, chuva de pedra, doença, mata primogênito. Esse é o Deus poderoso de Israel, que era o pai daquela nação. Ele então vem mostrar aqui, fala: diante disso, diante de toda essa história, que Deus criou todas essas coisas, eu vou mostrar para vocês agora por que vocês foram criados, por que vocês estão aqui, qual que é a causa da existência de vocês. E nós vamos ver então em primeiro lugar, que a causa da existência daquele povo, que Deus criou essas pessoas para refletirem a sua imagem. Versículo 26 diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele vai repetir essa frase aqui depois também, Gênesis 2, 3, aqui ele vai falar mais uma vez, ele dá uma ênfase muito grande a respeito dessa
imagem. E duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira delas, porque ele diz lá, façamos o homem à nossa imagem. Agora Deus não está sozinho nessa história. Esse texto, ele não é um bom texto para defender a existência da Trindade, mas quando a gente vai olhar outros textos da Bíblia, por exemplo, a bênção que faz, quando se batiza alguém, o próprio Jesus ensinando, vai batizar em nome de Deus Pai, vamos lá, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus ensinando a respeito da Trindade. E diante desses textos, a gente pode inferir que nesse texto aqui, Deus não está sozinho. Ele está dizendo, façamos. Quem é que façamos? Ele está conversando com a Trindade, é o conselho de toda a Trindade ali. Ele fala, vamos fazer o homem. Mas de que forma nós vamos fazer? Conforme a imagem e a nossa semelhança. Dentro da teologia, eu coloquei essa imagem ali para você ver. Quando você estiver lendo alguns livros, assim, entendendo sobre essa história aqui de imagem de Deus, você vai ouvir essa palavra imago Dei, é um termo no latim que eles estão falando sobre a imagem de Deus. Isso é uma doutrina dentro da teologia que fala a respeito da imagem de Deus, mas afinal de contas, o que é ser imagem e semelhança? Aqui eu tomo como termos iguais, tá bom? Não é que uma coisa é imagem e outra semelhança, mas essa ênfase que essa língua dá para nós, que o hebraico dá ali, a imagem e semelhança é uma ênfase que ele está dando em alguma característica, tá certo? Então, o que é essa imagem, semelhança de Deus? Olha só 3 aspectos que eu coloquei ali que a gente pode começar a perceber a respeito disso. Em primeiro lugar, de forma mentalmente, a humanidade foi criada como um agente racional e volitivo. Ela é capaz de raciocinar, capaz de escolher, tem a ver com o intelecto, tem a ver com as pessoas usando a sua mente para desenvolver as coisas, usando a inteligência, a racionalidade para fazer qualquer coisa. Vai tocar um instrumento? É só para você entender de maneira prática aqui. Está tocando um instrumento? Está refletindo a imagem de Deus, porque Deus é um Deus inteligente. Deus é um Deus criativo. Você está escrevendo um livro, lendo um livro, você está refletindo a imagem de Deus, porque esse Deus tem um intelecto maravilhoso. Então nós estamos falando aqui, resumindo isso, se você tivesse vindo na escola dominical ano passado, isso aqui para você, eu falei, já sei o que ele está falando, porque nós já tivemos aula disso aqui, não foi? Mas se você não veio, eu vou falar só um pouquinho para atiçar a sua curiosidade, para você frequentar a escola dominical esse ano, tá bom? Que inclusive volta domingo que vem, tá? Mas nós estamos falando sobre imagem e semelhança de Deus, de algumas características que Deus tem e Ele compartilha com o homem. Tem algumas que Ele não compartilha, certo? Como eternidade, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele não compartilha, Deus é eterno, Deus é espírito, Ele não compartilha isso conosco, mas tem algumas coisas que Ele resolveu compartilhar. Por isso que ele está dizendo, eu vou fazer vocês conforme a imagem e semelhança. E o interessante de toda essa história, quando ele diz sobre imagem e semelhança, aquelas pessoas não tinham ideia, assim, como é que é Deus, assim, eu sou igual, não é isso. Mas quando se usava esse termo de imagem e semelhança, era sempre relacionado a reis. Então a figura que eles tinham era de um grande rei, poderoso. Por isso que eles estavam olhando e falaram, gente, esse Deus me criou segundo a imagem dele, e ele que é um rei majestoso. Mas não é porque a gente é rei, não é para a gente ficar snob, mas é para ele ver e a gente perceber que a gente não foi parte do restante dos 5 dias para trás. Porque ele criou animais, criou planta, criou um monte de coisa, mas no 6º dia ele faz algo impressionante, aquilo que é o ápice de toda a criação. Ele cria o ser humano. E quando ele está falando homem e mulher criou, o termo é macho e fêmea que ele criou, o ser humano que ele criou aqui. E a ideia, isso aqui é só um parênteses que eu não vou entrar nisso aqui não, para não defender a história de que a gente veio de outras combinações. Mas ele está dizendo, eu criei o homem e mulher. Depois do capítulo 2, se você tiver curiosidade, estiver estudando Gênesis, dá uma lida, porque vai facilitar muito nosso tempo aqui de meditação. Mas ele vai falar que pegou o homem, moldou o barro e soprou o fôlego de vida. Isso aqui não é uma história que Moisés estava contando para falar, deixa eu inventar um negócio aqui para vocês, só para vocês terem ideia. Moisés está dizendo, isso aqui é como Deus nos criou. Dessa forma, criou homem e mulher. Mas o ponto que eu quero ressaltar para vocês aqui, que nós fomos criados, dependendo do que você está acreditando aí, tá? Mas nós fomos criados segundo a imagem e semelhança desse Deus. Isso nos faz completamente diferente de todo o resto da criação. Então, em primeiro lugar, mentalmente,
como um agente racional evolutivo. Segundo, moralmente. Esse ponto aqui é ótimo. A humanidade foi criada em retidão e perfeita inocência. Aqui fala sobre a santidade de Deus. Essa semana, um monte de gente publicou um vídeo de um pastor falando, e eu achei o máximo. Ele estava diante de um podcast, estava num podcast conversando com outra pessoa, ele falou assim: você é ateu, não é? Esse pastor falando para a pessoa, ele falou: sou, não acredito em nada. Ele está certo. Você acha errado mentir? Ele falou: acho. Eu falei: de onde você acha que vem isso? Você acha errado, eu não lembro o que é, vou inventar. Você acha errado bater na sua mãe? Eu falei: claro que é. Eu falei: de onde você tira isso? Sabe de onde as pessoas tiram isso? Sabe de onde esse mundo nosso sofre clamando justiça? Sabe por que ninguém gosta de ver guerra, criancinha morrendo, mulher sendo usurpada e tudo mais? Sabe por que ninguém gosta disso? Porque nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus que é santo, justo. E isso está encravado, está falando a palavra de Deus, está encravado no nosso coração. Você pode ir no tipo de sociedade mais primitiva que existe hoje no nosso tempo, que você vai encontrar certos princípios. De onde que vem isso? Aí não adianta você me falar, porque existem pesquisas, tá bom? E você fala: não, mas essa lei de Deus aqui é muito posterior a alguns outros povos e tudo mais. Mas de onde você acha que vem isso? Porque Deus nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança, e Ele encravou essa moral no nosso coração. Mas por fim também Ele nos fez socialmente, uma humanidade que foi criada para comunhão, e eu vou trabalhar isso aqui no último ponto que nós vamos ter aqui. Mas eu só quero que você entenda então, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, refletindo quem Ele era. Adão e Eva foram criados de uma maneira, e nós seríamos assim, se o pecado não tivesse entrado, que a gente reflete quem Deus é. Eu posso olhar para você, e poderia olhar para você, aliás, eu vou te explicar por quê. Eu posso olhar para você e falar assim: uau, esse Deus é fera, porque se Ele é desse jeito, imagina quem é Deus. Mas é um probleminha, daqui 2 domingos eu vou falar mais especificamente sobre ele, tá? Mas vem um probleminha, capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda, sobre o pecado, e esse pecado veio para manchar essa imagem de Deus no homem. Agora o homem caído não consegue mais refletir essa imagem perfeita de quem Deus é. Mas eu estou dizendo isso para vocês, só para mostrar que lá no Novo Testamento, vai ter um homem que diz assim, tem um homem aí, que ele é a imagem perfeita de Deus, que se você olhar para ele, você vai olhar e vai saber quem é Deus. Sabe quem que é esse? Pode falar, gente, que eu sei que você sabe. Sabe quem que é esse? Ele existiu, carne e osso, que refletia a imagem perfeita diante de todo mundo caído. É Jesus Cristo. E você só vai poder ter a sua imagem restaurada, segundo essa imagem de Deus, no qual o propósito você foi criado, a finalidade foi para isso, para você refletir essa imagem. Você só vai conseguir refletir essa imagem se você estiver em Jesus Cristo. Caso contrário, você pode até ter alguns princípios daquele ali, mas nada disso vai refletir a glória de Deus, porque teve alguém que restaurou. É por isso que nós precisamos de Jesus, é por isso que você precisa de Jesus, para manifestar isso aqui, esse propósito, a finalidade pelo qual você foi criado para isso, é só em Jesus Cristo. Porque às vezes você fala assim: não, mas eu até sou bonzinho, até faço umas coisas boas, minha mente é boa, eu sou um cara brilhante, eu vivo em comunhão, consigo lidar com as pessoas e tudo mais, mas se você não sabe o seu propósito, se você não sabe para que você foi criado, e a Bíblia está falando para nós aqui, você foi criado para refletir essa imagem de Deus, só que Ele também nos fala que você perdeu essa imagem, independente do que você está fazendo ou deixando de fazer, você perdeu. É por isso que você precisa de Jesus, para voltar a refletir essa imagem, esse propósito para o qual você foi criado. Mas em segundo lugar, daqui a pouco eu falo mais de praticamente o que é isso, né? O que é refletir essa imagem hoje, o que a gente pode fazer. Segundo lugar, Deus criou as pessoas para governarem a criação. Versículo 26 diz: domine eles sobre os peixes do mar. Depois, mais para frente, ele vai falar isso de novo. Capítulo 2, ele fala sobre isso, de dominar, exercer esse governo. E aí nós somos corregentes de Deus. E tem um grande filósofo, um cara muito sábio, que diz aquela palavra ali:
Não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Seu Madruga, lá da Vila do Chaves, disse isso uma vez, né? Sabe por quê? Porque você foi criado, presta atenção, para governar sobre a criação. Porque ele está dizendo, governem. E ele depois vai dizer, multipliquem, cresçam. Está vendo? Vocês vão desenvolver uma sociedade aqui, mas vocês, como esses seres especiais, aos quais eu criei, vocês refletindo a minha pessoa, vocês vão ser meus corregentes. Vocês vão governar. E aí Deus criando questão de governo, de política, tudo isso aqui. E aí ele está dizendo, vocês vão trabalhar para que isso aconteça. Afinal de contas, durante 6 dias Deus fez o quê? Trabalhou. No 7º ele descansou. Mas durante 6 dias ele trabalhou, ele está dizendo agora, vocês, olha só que privilégio, gente, que a gente teria, e tem, de poder trabalhar junto com Deus no desenvolvimento de toda essa cultura, toda essa sociedade. É o que nós chamamos, e os teólogos chamam aí de mandato cultural. São 3 mandatos aqui nesse texto de Gênesis que a gente vê. É o mandato espiritual, é o último que nós vamos ver daqui a pouco. O mandato social, porque ele está falando cresçam, multipliquem-se, e agora vocês vão viver com família, sociedade, vão desenvolver tudo isso. E por fim o mandato cultural. E cultura, se eu não me engano eu já falei isso aqui uma vez, é a gente pegar todos esses elementos da criação e usar isso para o nosso benefício. Exemplo claro, Deus criou os vegetais ali, certo? Fruto, tudo mais, Deus criou um tomate, isso vai para a criação. Aí Deus fala assim, agora vocês vão usar isso para o benefício de vocês. Aí foi uma bela mente maravilhosa, criou um tal de extrato de tomate, pegou uns frutos lá, amassou, virou farinha, resolveu embolar, fazer um negócio grandão assim, colocou extrato, falou, vou colocar um queijinho aqui, vou colocar não sei o que aqui, botou no forno, criou a pizza. Isso é bênção, isso é reflexo de quem Deus é, um Deus maravilhoso, criativo. E fez, bom, né? E fez todas essas coisas aqui para o nosso benefício. Ele está dizendo, gente, vocês vão desenvolver isso agora. Mas de maneira muito prática, ele está dizendo aqui, ele está falando, governem sobre isso, vocês vão trabalhar. Mas qual que é o problema? O problema é Gênesis 3, que aí vem o pecado. Porque antes, e assim, quando a gente pensou paraíso, eu quando era pequeno pensava isso, né? O que é o paraíso? Eu imaginava assim, Adão deitadão, né? Ele teceu uma redezinha ali, fez uma rede de palha ali e tal, ficava deitado assim. Aí passava um bichinho na frente dele, ele falou, leão, vai chamar leão. Porque Deus falou isso, né? Vai dar nome aos animais, vai dar nome às coisas. Ele olhou assim, manga, chama manga. Gostei desse nome. Né? O que você achou? Mas não, ele não fazia só isso. Ele cuidava do jardim, ele zelava, ele tinha que trabalhar. Claro que Deus tinha dado as árvores e frutos, aí começou a chover, cresceu um monte de coisa, mas ele tinha que ir lá pegar, ele tinha que cuidar, ele tinha que podar, mas isso era simples, era coisa boa dele fazer. Não é que não existia trabalho. O trabalho não é coisa ruim para nós. Mas sabe o que ficou ruim? Mais uma vez, Gênesis 3. Aí vem a serpente, engana, aí Deus traz uma maldição, falou assim, Adão, trabalho, né? Agora com o suor do teu rosto, você vai comer. Essa terra que antes brotava só de coisa boa, agora vai começar a brotar espinho. E você vai ver o tanto que esse troço vai ser pesado. É por isso que o seu Madruga vem falar, não existe um mau trabalho, o que é ruim? É ter que trabalhar. É por isso que é tão difícil você ter que levantar na segunda-feira. Ai. Conta-se que um homem tinha um despertador e um relógio. E ele falava, esse relógio me ajuda a acordar e ter que levantar. Mas eu precisava de um relógio para mostrar o porquê que eu tenho que levantar e trabalhar. Porque às vezes é pesado mesmo, às vezes é ruim. E aí, essa é a visão que nós temos a respeito do trabalho. Tudo que Deus criou era bom, mas é um pecado e mancha. Agora adivinha, de quem que você precisa para que você volte a encontrar propósito em tudo que você faz, inclusive no seu trabalho? Jesus. Porque se a gente perdeu essa ideia e o propósito que nós temos, é só em Jesus que você vai encontrar este novo. Porque eu me lembro, uma vez que eu estava lendo, uma pessoa falando a respeito de propósito, ele falou assim, olha, propósito você não procura qual é o seu, você faz o seu. E talvez você já até concordou com isso. Propósito, você não descobre qual é o seu, você faz o seu propósito. Será?
Será que é isso que Moisés está dizendo para nós aqui, diante de tudo que a gente faz, quem nós somos, que eu que faço o meu propósito? Ou ele está muito claro aqui nas Escrituras, me ensinando qual é o meu propósito? O meu chamado. Se você quiser colocar nesse termo, acho que é até melhor, né? Qual é o meu chamado? O seu chamado é refletir a glória do Senhor, é refletir a imagem dEle, mas o seu propósito também é governar sobre todas as coisas, e isso inclusive entra aqui agora, o seu trabalho, e em Jesus Cristo a visão do seu trabalho ela é transformada, porque agora trabalho para nós não é só essa questão de peso, ela é por causa do pecado mesmo, é difícil, algumas coisas são meio brabas assim, mas você descobre que o seu trabalho não é a sua identidade, a sua vocação não é o seu trabalho, a sua vocação é servir o Senhor através do seu trabalho. Onde que você encontra dignidade no seu trabalho? Isso eu pergunto para você entender aqui, né? Porque a nossa visão sobre trabalho, sobre o que ele está falando sobre isso aqui, de governar a criação, então só voltando, tá? Para você entender, nós somos criados para governar. Adão ele tinha um papel lá de trabalho, nós temos o nosso, por isso que eu estou falando sobre trabalho aqui. Mas onde você encontra dignidade no seu trabalho? Você já viu, ou talvez até tenha visto, né? Mas um varredor de rua, um gari, ele fica alegre assim, fala, essa aqui é a minha vocação, Deus me chamou para fazer isso aqui. Geralmente o que a gente fala que Deus nos chamou para fazer em relação ao trabalho? Deus me chamou para fazer cirurgias, Deus me chamou para advogar. E a visão de Deus não é essa. O que te dá identidade não é o seu trabalho, a sua função. O que te dá identidade é a sua vocação em Deus, que independente do que você faça, você vai fazer para a glória dEle. Agora, se você varre rua, se você cuida de casa, se você cuida de menino, se você dá aula, se você é médico, se você... o que for, não é isso que te define. Quem define você é Deus, segundo o propósito dEle. Ele pode até ter te dado dons. Você é bom para ler, bom para conversar, é bom para... né, não sei, às vezes você não é muito bom no relacionamento, aí você, sei lá, você vai querer ser um palestrante, às vezes Deus te deu certos dons, aí você vai desenvolver sua profissão, mas não é isso que define você e o seu chamado, seu propósito de vida. Você foi chamado para refletir a glória dEle, através do que você faz. Está claro isso, gente? Está claro? Porque independente do que você faça, você vai encontrar o seu propósito, que é glorificar a Deus, seja fazendo comida para a sua casa, seja cortando cabelo, seja abrindo a barriga de alguém, botar gente mais bonita aí, né, Rogério? Mais, né? Você faz para a glória de Deus. Está claro isso, gente? É isso que nos dá propósito. É para isso que você foi criado. Você não foi chamado para... Tá certo que Deus nos direciona, né? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou entrar na sua profissão, você vai ficar magoado comigo. Eu fui chamado para ser... Foi nada. Você foi chamado para a glória de Deus, tá bom? Você foi chamado para a glória de Deus. É isso. O que acontece é que só voltar nisso que a gente passar para o último ponto. Acontece é que o pecado ele deu uma enrolada, o nosso trabalho fica meio custoso mesmo. Mas ao invés de você ir para o trabalho durante essa semana, isso que eu quero colocar para você, ao invés de você ir para o trabalho essa semana, ou o que seja que você vai fazer, em vez de você falar que troço pesado, né? Fala, Deus, é pesado, mas me ajuda a refletir a imagem do Senhor, isso aqui que eu estou fazendo. Me ajuda, Deus, me dá mais uma oportunidade aqui, de poder mostrar quem é o Senhor, através das coisas que eu estou fazendo. E eu não estou falando só de você fazer um devocional, não, de você... né, isso é bom também, às vezes você vai fazer uma entrega, né, você fala assim, peraí, deixa eu pregar um texto para você aqui, eu estou te entregando. Não é só isso, mas é você fazer com excelência, é você honrar, como lá o Colossenses vai falar para a gente, né, faz para o Senhor, não faz como se fosse só para o seu patrão, não, você está fazendo para o Senhor, porque nele a recompensa. Está lavando uma vasilha, fala, ai Deus, eu não queria estar aqui não, mas me ajuda, porque eu sei que isso aqui de alguma forma vai ser para a sua glória, então me ajuda nisso aqui. Deus é tão bom, né, gente, que deu inteligência para o homem lá e foi desenvolver máquina de lavar louça. Bênção, né? Está vendo tanto que Deus é bom?
eu preciso que isso aqui fique muito claro, gente. Para você entender o que te dá propósito e sentido, não é o que você está fazendo, quem você é, não. É o que Deus te chamou para fazer. É quem você é em Jesus Cristo. Aí mais uma vez eu falo, você só vai encontrar isso quando você tiver a presença de Jesus. Porque senão você vai continuar buscando status. Isso aqui é um ídolo muito grande da nossa cidade. Isso aqui é um ídolo muito grande. Talvez a gente está envolvido, você está envolvido nisso. A gente quer estar com as pessoas certas. A gente quer estar com determinada gente, com determinado público. Porque isso mostra quem eu sou. Mentira de Satanás sobre a sua vida. Lembrei agora de uma fala. Deus dê sabedoria para falar isso. Mas eu já vi uma fala de gente falando assim: você precisa voar com águias. Você precisa estar com gente melhor que você, porque você nunca vai crescer. Isso aqui não é um lugar disso. Se esse é o seu pensamento, é melhor que você não esteja nessa igreja. Porque aqui tem gente muito pior do que você. E você é muito pior do que você imagina. Você tem que estar na presença de Jesus Cristo. Ele sim é muito melhor que você. Ele sim, na sua vida, diante dessa palavra, vai fazer diferença na sua vida. É para isso que você foi chamado. Para servi-lo. Então, uns trabalhos que parecem meio inútil assim, né? Para a gente finalizar essa parte aqui. E, gente, às vezes você pensa isso, você já postou isso, você já, né? Eu não estou falando direto para você, não, assim, é Deus falando com você, tá? Eu não estou falando direcionado para ninguém, não, eu não gosto disso, não trabalho, pensando, eu falo, Johan, isso é palavra para você aqui, viu? Não tem disso não, é Deus falando com você, tá bom? Deixa Deus falar. Fala Deus, né, essa noite. Quando essa história que um cara estava olhando assim, e vendo dois caras trabalhando, e aí um tirava uma pá de terra, aí vinha um outro e colocava. E eles fazendo isso em sequência, aí vinha um e cavava, aí o outro vinha, e eles fazendo em sequência, um cara falou assim, que perda de tempo é essa? O que vocês estão fazendo aí, moço? Vai embora para cá, o que vocês estão fazendo? Ele falou, não, porque tem mais um aqui que ele faltou hoje. É porque eu cavo, o outro vem colocar a árvore, aí vem o terceiro e tampa, mas o do colocar a árvore não veio. Aí eu tiro, aí vem o outro e tampa, aí tiro, vem o outro e tampa. Eu falei, meu filho, você está sendo inútil desse jeito, você precisa repensar, tá bom? O que você está fazendo na sua vida. Mas você foi chamado para glorificar a Deus. Em último lugar, eu só quero fazer uma indicação do livro aqui, que é o Fé e Trabalho, de Timothy Keller. Tá bom? Você precisa ler esse livro, isso vai te ajudar a ter uma visão melhor aqui. Eu podia ficar um tempão falando, mas eu não quero me delongar, não. Sobre trabalho, tá bom? Você quer entender sua vocação, quer entender assim, fala, pai, é isso aqui mesmo. Lê esse livro, Fé e Trabalho, de Timothy Keller, tá? Em último lugar, você foi criado para se relacionar com Ele. Deus criou as pessoas para se relacionarem com Ele. Então lembre-se, em primeiro lugar, Deus te criou para refletir a imagem dEle. Deus te criou para governar, para trabalhar mesmo, para desenvolver tudo isso, mas fazer isso para a honra dEle, para mostrar quem Ele é. E por fim, Deus criou o homem, as pessoas para se relacionarem com Ele. Versículo 2 diz, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aí fica a pergunta, por que Deus descansou? Se nós vamos encontrar em outros textos falando que Deus não dorme, Deus não se cansa, Deus é Deus, é o Todo-Poderoso, mas por que Ele tem um dia que fala que Ele descansou? É o entendimento da palavra que nós temos aqui, porque quando Ele fala a respeito desse 7º dia que Ele descansou, aí lembra que Ele fala também sobre o sábado. Talvez uma ideia que nós temos aqui é que Deus sabadou, certo? É mais ou menos essa história mesmo, é porque tem lá o sabá, sabe a palavra que Ele está dizendo aqui, né? Então como se Deus tivesse, eu não sei nem dizer sabatado, sabadou para Deus, certo? E que história é essa? Porque não é o descanso, é porque talvez é uma ideia que a gente tem, se Deus descansou, agora perna para cima, né? Credo, agora foi ruim, viu? 6 dias, criei homem aqui, mas não é isso. Porque o que Deus está fazendo? Sabe o que é interessante nessa história? Porque todos os dias, do começo ao fim, do primeiro ao 6º dia, Deus termina a obra e fala que era o quê? Bom.
Mas quando Deus faz o sábado, Ele faz o quê? É muito bom, Ele falou sobre o homem e mulher. Mas no sétimo dia, o texto diz para nós que Ele abençoa e santifica. Ele não fala que era bom, Ele abençoa e santifica. Sabe por quê? Porque Deus agora preparando todo o palco, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto, sexto dia, cria o homem e tal, toda essa história lá, o sétimo dia agora, é um dia em que Deus para ser adorado, e Ele está querendo ensinar através dessa história do sábado ou do descanso, que nós também precisamos de um dia, ou nós também não, que nós precisamos de um dia exclusivo para a adoração dEle. Não é que você não faça isso nos outros dias, tá? Tudo que você faz é para a glória dEle, mas agora Deus está dizendo, 6 dias você tem para você aí, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa, agora o sétimo dia, Deus abençoou e santificou. Santificar é de separar, isso que é santo, certo? Separado. Agora Deus separa um dia para se relacionar exclusivamente conosco. Por isso que Ele está falando aqui, que Deus criou as pessoas para relacionar com Ele, e eu coloquei essa história do dia descansou, porque é um dia de relacionamento intenso com o Senhor. As palavras que Moisés usa aqui, e a forma como o homem foi criado do barro, né, porque outros animais também foram criados do barro lá, você pega lá e surgiu lá, da mesma forma que o homem, mas existe uma diferença, que Deus foi lá e soprou o fôlego de vida, mostrando que Ele tinha um relacionamento pessoal com essa criação, o macho e fêmea, mas também fala a respeito desse Deus, que Ele descia na viração do dia, para conversar com esse homem. Adão falava com Deus todos os dias, esse Deus se relacionando, e é para isso que nós também fomos criados, para nos relacionar com Ele, e aí vem a importância de nós falarmos desse dia especial, e agora só um parênteses nessa história, tá? Porque de fato era o sábado, mas diante de algumas evidências do Novo Testamento, esse dia se transformou no domingo hoje, tá certo? Dia da semana, porque aqui a gente não tem evidência aqui de que era segunda, terça, quarta, quinta, não é isso não, mas é o sétimo dia, tá? Mas por que ele se tornou domingo? Ressurreição de Jesus Cristo, Ele aparece para os discípulos no domingo, tem algumas evidências que mostram que era domingo, tá certo? É por isso que não é mais o sábado em si o dia, mas tornou no domingo. Porém, diante disso, dentro desse relacionamento, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Qual que é a intenção de Deus para esse dia de descanso? É a adoração a Ele, é o dia que nós separamos como povo para nos reunir, mas não somente isso, esse é um dia de fato para você parar e falar, Deus, agora coloca no seu coração isso aqui, principalmente vocês homens, é o dia que você para e diz, Deus, eu não preciso trabalhar nesse dia, assim como eu faço nos outros, porque o meu descanso está no Senhor, a minha confiança está no Senhor, afinal de contas, eu quero me dedicar e a minha família ao Senhor. Agora Deus nos ensinando coisas muito preciosas aqui, muito preciosas a respeito desse dia dele, dedicados a Ele, esse relacionamento. É mais ou menos, é como se Jesus chegasse para você, Jesus mesmo, chegasse para você aqui e falou, o que é isso, Jesus? Estou assustado aqui. Falei, não, calma, estou aqui, mas eu quero passar um tempo com você, vamos passar um dia bom assim? Jesus, eu até queria, mas eu tenho umas contas para pagar ali, o senhor vai me desculpando, eu não consigo parar para fazer um tempo com o senhor não, mas até queria, Senhor, mas pode deixar, vamos fazer o seguinte, o senhor quer passar o dia, mas eu vou reservar ali 1h30, pode ser? 1h30 para a gente passar juntos? À noite, domingo à noite, pode ser, Jesus? Eu vou te levar num lugar bacana, lá no Petrópolis, vamos lá, a gente senta junto lá e tal, vai ser bom, pode ser? Porque durante o dia eu não consigo. Você já pensou falando sobre Jesus? Para Jesus? O negócio é que muitas vezes você fala isso para Deus, não abertamente assim, mas você deixa de ter esse dia dedicado ao Senhor. É por isso que nós usamos o domingo para vir de escola dominical, nós dedicamos a nossa família para vir aqui, por isso que a gente entende a importância. Vou fechar meu olho, tá? Para você não achar que eu estou falando diretamente para você não, tá bom? É Deus falando, tá? Por isso que você tenta chegar na hora aqui no culto, porque isso é importante para você,
você entende que isso aqui é a coisa mais importante na sua vida, você está com a sua família aqui, por isso chega na hora, tá? E hoje Deus está mandando uns recados aí para você, né? Perdi o que eu ia falar aqui, mas vamos voltar aqui. Esse relacionamento é um dia exclusivo para ele. Mas, gente, como que a gente vive esse dia? Para ser mais prático aqui. Em primeiro lugar, você não deve vivê-lo de forma legalista, tá bom? Porque em Jesus Cristo, Ele se tornou o nosso domingo. Agora, nós não estamos falando mais de um dia assim, eu preciso, é domingo e acabou. Aí você vai estar de plantão, trabalha num dia lá e você está de plantão, é o dia seu, fala assim, não vou. Mas você vai ser demitido, que seja. Eu sei que tem gente na história que isso aconteceu, tá bom? E gente muito honrada, muito séria, que ama o Senhor Jesus, que preferiu perder o emprego do que abandonar o domingo. Mas vamos achar equilíbrio nessa história. Porque não é a gente viver de forma legalista, antigamente que tinha isso, né? O que você pode fazer no domingo? Você não pode, e os judeus faziam isso, você não pode cozinhar, você não pode jogar bola, diz daí que você não pode ir no cinema, porque você só vai para a igreja. Mas não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Moisés está nos ensinando a respeito desse dia. Eu quero te mostrar como que a gente vive isso de forma muito prática. Não é de forma legalista, tá bom? Mas você se prepara nesse dia e você vai fazer algumas perguntas aqui para fazer esse dia aqui excepcional. Você vai perguntar, como que eu posso fazer desse dia para mim, para a minha família e para as outras pessoas que eu conheço, o melhor dia e o mais feliz da semana? Um dia que nós vamos nos arrepender desse dia ter acabado. Como que eu posso fazer desse dia um dia de descanso no sentido mais verdadeiro e profundo e belo dessa palavra? Como que eu vou honrar o Senhor durante todo esse dia? Tem uma frase, se eu não me engano, foi Lutero, se eu não me engano, que ele disse. Ele disse, se tem algum lugar, alguma pessoa falar para você que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, ele vai falar assim, eu espero que você, do fundo do seu coração, você vá cavalgar, você vai jogar bola, você vai fazer um monte de coisa. Lutero falando isso, grande reformador, porque a gente não vive mais esse domingo de forma legalista, tá bom? Mas então como que a gente vive? Faz desse dia o melhor dia da semana para a sua família e para você. O que você vai fazer? Faça as coisas que se alegrem, alegra o coração de você, diante da palavra de Deus, tá? Mas se prepara para estar aqui, se prepara, que seja um dia, né, alguns vão falar assim, é como se fosse um feriado que você tem toda semana, para você estar na presença do Senhor, mas não é o dia em que você vai fazer aquilo que você faz cotidianamente, que é o trabalho. Maridos, mulher, depois vocês me agradeçam, maridos, sua mulher cozinha a semana inteira para você, né? Domingo dá um descanso para ela, ou você faz, ou vai no restaurante, sei lá o que você faz, dá um descanso, porque a gente precisa desse dia, não só recuperando as energias e a força para a semana, mas a gente alimenta e recupera a energia da nossa alma estando aqui presente. É por isso que a gente leva isso aqui a sério. É como se tivesse marcado um encontro com Deus que eu estou falando, tá bom? O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, chegando para você e dizendo, olha, eu tenho encontro, vamos ser que horas? 19 horas lá na igreja, pode ser? A gente vai reunir um povo, tá bom, está lá falando, Deus, pode deixar. Você não está falando com qualquer um, é Deus que marcou esse encontro com você. E você fala, não, Deus, pode deixar, 7h30 eu chego lá, tá? Por isso que a gente se prepara, a gente leva isso aqui a sério, que é o dia do Senhor, e você foi criado para isso, tá bom, gente? Você foi criado para isso. E finalizar, que eu já delonguei demais aqui, né? E não é também, lembra que é o dia do Senhor, tá bom? Tem um dia que você não vai conseguir vir, tem um dia que você vai chegar aqui cansado, com sono mesmo, mas isso é exceção, porque o dia foi tão bom, você aproveitou tanto, às vezes teve um contratempo meio né, assim, nossa, tive que... Não tem jeito, é um contratempo que acontece. Isso que eu estou falando, que é não viver de forma legalista, tá? Mas aconteceu, né? Beleza. Mas o seu corriqueiro é se preparar, ter esse dia bom, dia alegre, seja um dia maravilhoso. E a gente termina ele aqui.
aqui não, né? Depois daqui a gente vai comer, vai fazer uma coisa boa, tem coisa boa para acontecer ainda, que seja o melhor dia da sua semana, que você foi criado para isso. E para a gente concluir, agora uma parte muito interessante, porque Cristo cumpriu 3 ofícios principais, que é o de profeta. O profeta no sentido de que ele falava, ele era a palavra de Deus, e um profeta tinha essa função de falar a palavra de Deus. Ele cumpriu como um sacerdote, que o sacerdote era aquele que fazia o sacrifício, ele intermediava a presença de Deus entre o povo, e Jesus agora foi o sacrifício, por causa dele a gente está na presença de Deus, e ele foi rei. Rei no sentido de que ele governa também, agora ele está sentado à destra de Deus, e um dia a gente vai governar com ele. Mas o interessante disso, a gente olhando para Jesus Cristo, certo? Jesus Cristo desenvolveu tudo isso. Agora pega Adão e Eva que foram criados lá. Eles foram criados como profetas, porque eles sabiam profundamente a palavra de Deus, porque Deus se comunicava com ele. Como eu disse para vocês, na viração do dia, Deus estava lá, ele conhecia profundamente. Sacerdote, porque entre ele e Deus e as outras nações, as outras pessoas que viriam depois dele, ele tinha essa incumbência de mostrar e falar essa palavra. Mas ele também agiu como rei, porque essa palavra que eu disse para você, lembra a imagem e semelhança? Agora Adão e Eva foram feitos como a imagem e semelhança de um rei, eles exerciam isso. Mas aí tem um problema, veio o pecado e manchou tudo isso. Sabe quem que é descendente de Adão? Eu e você. Nós éramos para resolver isso aqui, para desenvolver essa história de profetas, sacerdotes e reis. E a gente não consegue. Sabe o que significa para nós? Você precisa de Jesus, porque Ele cumpriu isso perfeitamente. Agora, diante de Deus, a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa finalidade, ela só vai ser clara e restaurada quando nós nos encontrarmos em Jesus Cristo. O seu propósito, a sua identidade, e já, como é que a gente faz isso, né? Pode passar para o último slide, por favor. Você é imagem e semelhança de Deus, e é isso que te dá identidade. Não é sua carreira, não é o seu status, muito menos a sua sexualidade, mas é Deus, a imagem dele, que te faz quem você é, faz você ser quem você é. E isso evitaria muita coisa na sua vida, como por exemplo, você ficar falando, mas eu não sou ninguém me ama, mas nem droga de vida e tudo mais. Olha para Jesus Cristo, olha para Jesus, nele você encontra sentido e propósito para tudo que você faz. Segundo lugar, se a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente precisa cuidar uns dos outros, porque você está vendo essa pessoa que está do seu lado aí, está na sua frente, às vezes tem até alguém atrás, assim, é imagem e semelhança de Deus, e isso não te dá o direito jamais de feri-la, de usurpá-la, de passar para trás, de discriminar. Isso aqui é teoria, tanta coisa que, gente, eu poderia de fato ficar muito tempo falando sobre isso aqui. Isso aqui não te dá o direito de discriminar por racismo, por sexualidade inclusive, por dinheiro, classe social. Isso aqui não te dá o direito de você humilhar funcionário seu, pessoa que está na sua frente, às vezes está te tratando mal, né? Você vai numa loja, o pessoal está mal-humorado, né? Não dá o direito de humilhar ninguém, porque você está lidando com uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. Nós tratamos muito isso, né? Estou vendo a Glá ali, ele tratou muito isso na escola. Olha só como é que isso aqui é interessante, de você olhar para uma pessoa como imagem de Deus, que inclusive um aluno, você não entende ele, ou você que tem clientes, você não olha para essa pessoa simplesmente como alguém. Ele é imagem e semelhança de Deus, assim como eu e como você. Terceiro, você foi chamado para a glória dele. Que você possa refletir isso essa semana, gente, com tudo que você faz, tudo que você faz, tudo que você trabalha, tudo que você tem, tudo que você vai fazer, que isso reflita a glória de Deus, faz para a glória dele. Aí você vai ser esse martelo que, bateu no prego. Aí você vai passar, terminar essa, vai falar assim, agora sim, eu entendi para que eu fui chamado. E por fim, aprenda a descansar no Senhor e ter um dia dedicado a Ele. Não é só o dia que você dedica a Ele em si, porque isso é importante, mas aprenda a descansar no Deus da sua provisão.
Porque caso contrário, é você dizendo: Deus, relaxa, porque da minha vida cuido eu, das minhas finanças cuido eu sei os boletos que eu tenho que pagar, Deus, o Senhor está aí no céu, não está? O Senhor está aí bonachão, tranquilaço, né? Eu tenho boleto, por isso que eu não vou cumprir isso que o Senhor está me mandando. Descanse, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a fazer desse dia. E se você trabalha em escala, tá bom? Domingo você não conseguiu estar aqui, você vai separar outro dia para você fazer isso, ler Bíblia, orar, fazer um dia maravilhoso, certo? Mas se você consegue ter o domingo, faça desse dia o melhor dia da semana, porque ele é o dia do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua santa palavra, obrigado porque